você percebe uma coisa estranha. O nível do reservatório baixa devagar, aparece um cheirinho adocicado depois de estacionar, e de vez em quando a temperatura dá uma subida que assusta. Aí vem a tentação. É só trocar o radiador e pronto. Só que é exatamente assim que muita gente transforma um vazamento simples num problema grande, porque o sistema de arrefecimento não perdoa pressa, nem mistura errada de fluido, nem ar preso. E é por isso que hoje o assunto é troca do radiador do Volkswagen T-Cross, mas com um foco bem específico, como fazer a troca sem resolver o vazamento e, ao mesmo tempo, criar um superaquecimento por sangria mal feita. Antes de encostar em ferramenta, tem uma triagem rápida que salva tempo e dinheiro. Radiador pode vazar, pode entupir, pode trincar em bocal plástico, mas nem todo sintoma aponta direto para ele. Se o carro está baixando líquido, a primeira pergunta é: onde esse líquido está indo? Se você vê marcas rosadas ou esbranquiçadas secas na parte frontal, perto da grade, ou respingos no protetor inferior, isso já aponta para vazamento na frente. Um truque simples é estacionar com o motor já frio, colocar um papelão limpo embaixo da frente do carro e observar no dia seguinte se pingou e onde. Outra dica é usar uma lanterna e procurar crosta de aditivo seco nas emendas, bocais do radiador, conexões das mangueiras e a região do reservatório. Agora, se o nível baixa e você não vê nada no chão, não conclua radiador furado automaticamente. Vazamento pequeno pode só aparecer com pressão e temperatura. Mangueira ressecada, abraçadeira cansada, tampa do reservatório que não segura a pressão, e até microtrinca no próprio reservatório podem imitar radiador ruim. E tem um sinal que muda completamente o jogo. Se você abre o capô com o motor frio e as mangueiras já estão muito duras, como se tivesse pressão acumulada, isso pode indicar excesso de pressão no sistema. Aí não é hora de trocar radiador no impulso. É hora de investigar com calma, porque pressão demais pode ter outras causas. Outro alerta: óleo no reservatório, borra, ou cheiro de gases fortes no líquido. Se aparecer algo assim, a troca do radiador pode até ser necessária, mas não é o problema principal. Supondo que você confirmou que o radiador está vazando ou danificado, entra a parte que muita gente ignora: segurança e preparação. Sistema de arrefecimento trabalha quente e pressurizado. Abrir tampa com motor quente pode causar queimadura séria. Então o ponto de partida é sempre motor completamente frio. E quando eu digo frio, é frio mesmo. Você encosta na mangueira superior e ela está em temperatura ambiente, sem pressão. Use luvas, proteja os olhos e já pense no descarte do fluido velho. Aditivo não é água suja, não é para jogar no ralo, nem no chão. Ferramenta não precisa ser um arsenal, mas precisa ser a certa. Você vai querer um jogo de soquetes e chaves, alicate para abraçadeiras, recipientes para coletar o fluido, funil, panos e, se possível, uma lanterna boa. E tem 2 consumíveis que parecem bobagem, mas evitam retrabalho: abraçadeiras novas, se as antigas já estiverem cansadas, e o fluido correto, sem improviso. O erro clássico é completar com água de torneira ou misturar aditivos incompatíveis. Isso cria corrosão, cria borra, entope passagem fina e, no fim, o carro volta a aquecer e você fica sem saber por quê. Se você não tem certeza do que está no sistema, o mais seguro é fazer a troca completa do fluido com o produto especificado para o veículo, na proporção correta, usando água desmineralizada quando for o caso. Não é frescura, é química. Agora vem o acesso. No T-Cross, o radiador fica no conjunto frontal, bem próximo do condensador do ar-condicionado. E aqui mora um risco caro: danificar as aletas do condensador ou amassar a colmeia por descuido. A troca não é só puxar o radiador. Você precisa ganhar espaço, tirar proteções inferiores, soltar dutos e defletores que direcionam o ar
e lidar com o conjunto da ventoinha e suas conexões elétricas. E é aqui que muita gente quebra trava de conector e depois fica com ventoinha intermitente, luz no painel, ou gambiarra de fita isolante. Então a lógica é, primeiro, drenar o sistema de forma controlada. Com o motor frio, você abre o reservatório para tirar o vácuo, mas sem fazer bagunça, e posiciona o recipiente embaixo. Dependendo do arranjo, você pode drenar por uma mangueira inferior ou por um ponto de drenagem, se houver. O objetivo é tirar o máximo de fluido sem derramar em correias, conectores e no chão. Se você soltar a mangueira inferior, faça isso com calma, porque mesmo frio ainda pode ter um resto de pressão e o líquido sai com força. E já aproveite esse momento para observar o fluido. Se estiver muito enferrujado, com partículas ou com aspecto de lama, isso indica contaminação e pede uma limpeza mais cuidadosa do sistema, porque radiador novo não faz milagre se o resto estiver sujo. Com o sistema drenado, você começa a desmontagem do conjunto frontal necessário para chegar no radiador. O segredo aqui é não lutar contra o carro. Se uma peça não sai, geralmente tem uma presilha escondida, um parafuso a mais, ou um encaixe que precisa ser liberado no sentido certo. Forçar plástico em carro moderno é pedir para quebrar, e quando você soltar o conjunto da ventoinha, trate como peça delicada. Não puxe pelo chicote, não deixe pendurado pelos fios, e não apoie a ventoinha nas aletas do radiador ou do condensador. Chegando nas mangueiras do radiador, atenção aos bocais. Muitos radiadores modernos têm bocais plásticos, e o erro mais comum é torcer a mangueira como se fosse cano de metal. Se a mangueira estiver colada no bocal, o caminho é quebrar a aderência com movimentos pequenos, girando a mangueira com cuidado, ou usando uma ferramenta apropriada para soltar, sem alavancar no bocal. Alavanca no bocal é trinca na certa, e aí você troca o radiador e cria um vazamento novo na primeira semana. Quando o radiador estiver livre, você vai perceber que ele não é só uma caixa. Ele apoia em coxins, tem suportes, às vezes tem sensores ou pontos de fixação que precisam ser transferidos e precisa ficar alinhado para não encostar em nada. Antes de instalar o novo, compare os dois lado a lado. Mesma posição de bocais, mesma espessura, mesmos pontos de fixação. Parece óbvio, mas é onde muita gente descobre tarde que comprou a peça errada, ou uma variação que exige adaptação. E adaptação em arrefecimento é convite para vazamento. Aproveite o radiador fora para fazer uma inspeção que vale ouro. Olhe as mangueiras com calma. Aperte com a mão. Se estiverem muito ressecadas, com rachaduras, ou inchadas perto das pontas, não economize no lugar errado. Mangueira velha com radiador novo é receita para voltar a desmontar tudo. Olhe também as abraçadeiras. A abraçadeira de mola cansada perde força. A abraçadeira de rosca, se estiver espanada, não aperta direito. E tem um detalhe: apertar demais também dá errado. Em bocal plástico, aperto excessivo pode deformar, trincar ou cortar a mangueira. O aperto tem que vedar, não esmagar. Na instalação do radiador novo, o cuidado é com assentamento e alinhamento. Ele precisa entrar nos coxins sem ficar torcido. Se ficar em tensão, com o tempo vibração e calor fazem aparecer microvazamentos. Verifique se nada está roçando na colmeia. Mangueira encostando, chicote encostando, suporte mal posicionado. Qualquer atrito constante vira furo. E proteja as aletas. Elas amassam fácil, e quando amassam, a eficiência cai. Às vezes o carro não chega a ferver, mas passa a trabalhar mais quente, a ventoinha fica armando toda hora, e você sente que algo mudou. É aqui que eu gosto de reforçar o ponto central. Troca do radiador do Volkswagen T-Cross não termina quando você aperta o último parafuso. Termina quando o sistema está cheio, com o fluido certo, sem ar, sem vazamento, e com temperatura estável em marcha lenta e em rodagem. E a parte do sem ar é a que mais derruba gente experiente.
Reabastecimento começa com a escolha do fluido. Use o especificado para o veículo e não misture marcas e tecnologias diferentes porque sobrou um pouco. Se você não sabe o que estava antes, o ideal é não fazer coquetel. E, sempre que a troca do radiador foi motivada por contaminação ou corrosão, vale considerar uma limpeza adequada do sistema antes de colocar o fluido novo, porque sujeira antiga pode circular e entupir o radiador novo ou travar válvulas e passagens. Com tudo montado, você enche o reservatório até o nível indicado com o motor frio. Só que encher não é sangrar. O ar fica preso em pontos altos, em mangueiras no próprio radiador, e pode formar bolsas que impedem circulação. O sintoma clássico é o carro aquecer de forma intermitente. Sobe a temperatura, depois cai, depois sobe de novo. Ou o ar-condicionado perde eficiência no trânsito porque a ventoinha não está controlando bem a troca térmica. Ou você ouve um glub-glub no painel, como água correndo. Isso é ar. O procedimento de sangria, na prática, é um processo de aquecimento controlado e observação. Com o reservatório no nível, você liga o motor e deixa em marcha lenta. Aquece aos poucos. Enquanto isso, você observa o retorno no reservatório, se houver fluxo visível, e fica atento a bolhas. Conforme o motor aquece, o nível pode baixar, porque o fluido começa a preencher galerias, e o termostato pode abrir, liberando circulação pelo radiador. Quando isso acontece, o nível costuma cair de repente. Você completa, mas sempre com calma, sem encher até a boca. Se você enche demais, quando o sistema expandir, ele vai expelir pelo respiro, e você vai achar que tem vazamento. Outra coisa, aquecimento controlado significa não acelerar para adiantar. Acelerar pode criar turbulência e mascarar o comportamento real, além de aumentar a pressão antes de expulsar o ar corretamente. O que você quer é ver o ciclo térmico acontecer. Motor aquecendo, termostato abrindo, circulação estabilizando, ventoinha acionando quando necessário. Quando a ventoinha arma e desarma de forma normal e a temperatura se mantém estável, você está mais perto do fim. E aqui entra um detalhe que evita susto. Durante a sangria, as mangueiras vão esquentar em momentos diferentes. A superior pode aquecer antes. A inferior pode ficar mais fria até o termostato abrir. E isso, por si só, não é defeito. O problema é quando uma mangueira fica fria demais por muito tempo, com o motor já quente, ou quando você sente que não há circulação e o nível no reservatório fica parado, sem qualquer sinal de retorno, e a temperatura sobe. Aí você para e investiga. Não insiste. Insistir é como continuar correndo com o tênis desamarrado. Uma hora você cai e a queda é cara. Com o motor já em temperatura de trabalho, você faz uma inspeção de vazamentos com lanterna. Olhe em volta dos bocais, emendas, dreno e na região inferior, onde o fluido costuma escorrer e enganar. Às vezes não pinga, só fica úmido e evapora. Passe um papel toalha nas conexões para ver se marca. E não esqueça de olhar o protetor inferior depois de um tempo, porque ele pode acumular fluido e pingar longe do ponto real. Se você tiver acesso a um teste de pressurização do sistema, melhor ainda, porque ele revela vazamentos pequenos sem precisar rodar e aquecer demais. Mas mesmo sem isso, dá para validar com bom senso. Deixe o carro chegar à temperatura. Observe a ventoinha. Confira se o aquecimento interno funciona bem, porque aquecedor fraco pode indicar ar no circuito. Depois, desligue, espere esfriar completamente e confira o nível no dia seguinte. Esse é o momento em que muita gente se engana. Completa no quente, acha que está certo, e no dia seguinte o nível despenca porque o ar finalmente se deslocou. O correto é sempre ajustar o nível com o motor frio, no nível indicado. E se depois de tudo isso o nível continua baixando, aí você volta para a de triagem. Pode ser uma abraçadeira que não assentou, uma mangueira com microfissura,
a tampa do reservatório que não segura pressão, ou um vazamento que só aparece rodando. E tem os sinais de alerta que não dá para ignorar. Pressão excessiva constante, mangueiras muito duras com motor frio, bolhas contínuas no reservatório mesmo depois de sangrar, fumaça branca persistente, ou óleo no líquido. Nesses casos, não é mais uma sangria. É investigação, porque insistir pode levar a superaquecimento e dano sério. Tem também o cenário do radiador entupido. Às vezes ele não vaza, mas perde eficiência. O carro aquece mais no trânsito, a ventoinha trabalha demais e em estrada até melhora. Isso pode ser radiador com passagem interna comprometida ou colmeia externa obstruída por sujeira e insetos. Trocar resolve, mas só se o resto do sistema estiver saudável. Se o fluido estava contaminado, o entupimento pode voltar. Por isso a troca do radiador, quando bem feita, é quase um reset do cuidado com o arrefecimento, fluido correto, sem mistura, sem água de torneira, e manutenção de nível e inspeção periódica. E tem um mito que precisa morrer. Se está baixando, completa com água e depois vê. Água pura até pode quebrar um galho em emergência, mas como hábito é um convite para a corrosão e para alterar o ponto de ebulição e a proteção do sistema. E água de torneira com minerais acelera depósito e entupimento. O barato vira caro, e o caro aqui não é só o radiador, é o motor. Quando alguém me pergunta quanto tempo leva, quanto custa, se dá para fazer em casa, eu respondo de um jeito que parece chato, mas é honesto. Depende do seu nível de acesso, das ferramentas e do que você encontra no caminho. O que não depende é a disciplina. Se você tem paciência para desmontar sem quebrar, montar sem forçar e sangrar sem pressa, a chance de dar certo sobe muito. Se você quer terminar rápido e depois eu vejo, o sistema de arrefecimento vai cobrar. Então, se você chegou até aqui, guarde uma ideia simples. Troca do radiador do Volkswagen T-Cross. É metade mecânica e metade método. A parte mecânica é tirar e colocar a peça sem danificar nada ao redor. O método é garantir fluido correto, vedação correta e, principalmente, ar zero no sistema. Quando você respeita isso, o carro volta a manter temperatura estável, o nível para de oscilar, a ventoinha trabalha como deveria, e você para de dirigir olhando para o painel com medo. E o melhor teste final não é só não vazou na hora. É o ciclo completo. Aqueceu, ventoinha acionou, esfriou, nível estabilizou. E depois de 1 ou 2 dias, o reservatório continua no lugar certo, sem cheiro, sem manchas novas, sem umidade nas conexões. Aí sim, a troca terminou de verdade.